Quando você precisa de ajuda para conter uma situação de violência, você chama a polícia, certo? Mas e quando a sua cidade ou seu estado precisa de ajuda? Quem ele deve chamar? O exército? Não, eles chamam a Força Nacional de Segurança. Nós vamos entender o que é essa Força Nacional que está ganhando cada vez mais destaque nos nossos noticiários. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Em junho, uma onda de violência abalou Manaus e outras cidades no interior do Amazonas. Sem um contingente adequado para lidar com a situação, o Ministério da Justiça anunciou o envio das tropas da Força Nacional de Segurança após a solicitação do governador Wilson Lima. Ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça prorroga pela sexta vez a atuação da Força Nacional na Penitenciária Federal de Brasília. E até mesmo as terras Yanomami tiveram que pedir ajuda da Força Nacional para conter uma onda de conflitos armados. Todos esses casos recentes têm algo em comum: o crescimento vertiginoso na violência e na criminalidade, que cria uma situação de crise emergencial, onde o governo estadual não consegue lidar sozinho e é preciso pedir ajuda para o governo federal. Como resposta a esse apelo, são enviadas a Força de Segurança Nacional. E como esses pedidos estão ficando cada vez mais constantes, é normal as pessoas começarem a comentar sobre as ações da Força Nacional de Segurança. Mas você saberia dizer o que elas são exatamente? Em quais condições podem ser chamadas? Quem pode fazer parte desse grupo? E é isso que a gente vai explicar aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso quadro Dicionário Político de Bolso. O objetivo desse quadro é explicar de forma clara os principais termos falados em nossos discursos políticos aqui em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor as discussões tão comuns nos dias de hoje. Mas antes, caso seja a sua primeira vez e aqui no nosso canal você está vendo esse vídeo, muito provavelmente significa que você se interessa por assuntos da política. Então entra aqui nas nossas playlists para aprender sobre diversos outros assuntos. E para não correr o risco de perder o vídeo que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. A Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação entre os Estados-membros e a União Federal, a fim de executar, através de convênio, atividades e serviços de segurança para pessoas e patrimônio, atuando também em emergências e calamidades públicas. A Força Nacional de Segurança Pública é uma tropa que conta com profissionais capacitados e com condições de agirem imediatamente, assim que forem solicitados. Inspirada no modelo da Organização das Nações Unidas de Intervenção para a Paz, a Força Nacional de Segurança Pública foi criada por decreto lá em 2004, durante o governo do ex-presidente Lula. Apesar da sua criação em 2004, somente em 2007 são decididos os critérios de sua atuação, que são, segundo o texto original, o policiamento ostensivo às operações conjuntas com órgãos federais no cumprimento de suas atribuições policiais ou com órgãos de segurança pública estaduais realizadas pela Força Nacional no cumprimento das seguintes missões. Primeiro, apoio às ações de polícias para a realização de cerco e contenção em áreas de grande perturbação da ordem pública. Apoio às ações de polícia sobre grandes impactos ambientais negativos. Apoio às ações de polícia na realização de bloqueios em rodovias. Atuação em grandes eventos públicos de repercussão nacional. Apoio às autoridades locais em ações de defesa civil em caso de desastres e catástrofes. Apoio às ações do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e apoio às ações da Política Nacional de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. Quando solicitada, o efetivo enviado se subordina aos órgãos de segurança pública locais para auxiliá-los no controle e resolução de crise que motivou a requisição. Ela pode ser convocada por ministros de Estado, do governo de Estado ou, em casos muito específicos, em apoio à própria Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e a outros órgãos da administração federal. Após a solicitação, o Departamento da Força Nacional seleciona o efetivo de acordo com o tipo de operação. A Força Nacional não faz parte das Forças Armadas. Ela é composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e profissionais da perícia dos estados. Ou seja, os integrantes da força não são funcionários do governo federal, mas agentes de segurança dos estados que são selecionados pela União e passam por um curso de instrução. Assim, esses agentes ficam à disposição do governo federal e podem ser cedidos por até 2 anos. Sua sede fica em Brasília e atualmente está vinculada ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública.
Os membros da Força Nacional ficam em batalhão localizado no Distrito Federal esperando ser acionados. Por esse motivo, eles são considerados um grupo de pronta resposta que pode ser acionado tão logo seja necessário. Um detalhe importante é que durante o período das operações, os agentes continuam vinculados aos seus estados de origem e recebem seus pagamentos normalmente. Além disso, eles também recebem pelo governo federal uma diária, o que torna a participação bem vantajosa, principalmente para os membros de uma mais baixa patente dessas polícias locais dos estados. Agora que você entendeu o que é a Força Nacional de Segurança, vem aquela pergunta: mas por que criaram esse programa de cooperação? Não seria mais fácil usar o Exército ou mesmo usar a Polícia Federal? Bem, vamos à explicação. A princípio, o Exército não foi criado nem tem treinamento para lidar em situações de policiamento urbano. Eles são treinados para o combate direto e não necessariamente para a defesa da população. É por esse motivo que não se usa o Exército nas ruas, a não ser em casos extremamente graves e excepcionais. Outra coisa que precisa ficar claro é que por mais que exista uma polícia militar e civil em cada estado, eles são independentes e não respondem a uma autoridade nacional, mas sim de cada estado. Por isso não seria possível deslocar membros da polícia de um estado para outro sem um programa de cooperação entre todos os estados. Por fim, por mais que a Polícia Federal tenha esse nome, sua atuação não é do policiamento urbano, o que não permite o uso deles para ação desse tipo. Logo, essa é a única forma encontrada pelo governo para criar uma organização que pudesse dar auxílio pontual e imediato a estados que estivessem com dificuldades em lidar com a situação específica da violência. E para o governo federal não é um mau negócio. Gasta-se bem menos do que se gastaria caso esses agentes fossem funcionários do próprio governo federal. Por questões estratégicas de segurança, não é divulgado o quantitativo do efetivo, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública calculou que em 2019 foram mobilizados 2.169 profissionais em 76 operações em 22 estados da federação, mas o número já chegou a 7.500 em 2016. Em 2019, somente Alagoas, Bahia, Piauí, São Paulo e Tocantins não receberam missões da Força Nacional, e o governo federal gastou em 2019 108 milhões só com diárias dos agentes. Somadas a despesas com armamentos e viaturas, a União despendeu 128 milhões de reais e desde 2013 os gastos totais foram de 1,5 bilhão de reais. Para os estados, essa operação também é interessante. Quem recebe a Força Nacional de Segurança se beneficia por não ter gasto com a presença dos agentes que estão prontos para agir. Entretanto, é claro, nem tudo são flores, e a Força Nacional de Segurança tem seus problemas. O primeiro deles é o fato dos agentes não conhecerem a realidade dos estados para onde são enviados, o que pode gerar desde conflitos culturais até questões mais graves, graças à falta de conhecimento da geografia e das questões sociais da região. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa fragilidade foi um acidente ocorrido numa operação no estado do Rio de Janeiro em 2016, durante as Olimpíadas, em que um agente da Força Nacional veio a óbito após a viatura que se encontrava da própria Força Nacional se perder, por engano, no complexo de favelas da Maré, tendo sofrido um ataque por traficantes locais. Esse conhecimento é próprio dos policiais locais, muitas vezes não é tão óbvio para membros que possam vir de outros estados. Além disso, os estados de origem dos agentes também sofrem com a redução, ainda que temporária, de seu efetivo policial. Muitos estados já estão trabalhando com um número de efetivo inferior ao ideal. Com a saída de mais membros, a situação complica em escala, comprometendo muitas vezes as estratégias de policiamento. Muitos especialistas apontam que a própria existência da Força Nacional pode criar um ciclo vicioso, onde não se investe tanto quanto poderia em segurança pública, pois os estados podem sempre que necessário recorrer ao efetivo extra. Assim, não se preocupam em fortalecer a própria polícia local. A própria ação da Força Nacional de Segurança é muitas vezes questionada por ser apenas um tapa-buraco, não resolve problemas a longo prazo e assim que a operação termina, os problemas podem voltar ou até piorar ao que era antes. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você é a favor da Força Nacional de Segurança Pública? Você concorda com as críticas feitas? Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha que poderia melhorar na Força Nacional. Vamos bater um papo construtivo e ajudar a elevar a discussão para o governo do seu estado. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Porra. Esse também foi um tamanho bom.